Nunca imaginei que a velhice me traria não apenas a fraqueza do corpo, mas também o gosto amargo da traição. Passei a vida inteira levantando antes do sol nascer, com as mãos calejadas e os pés encharcados de orvalho, cuidando da fazenda como se fosse uma extensão do meu próprio corpo. Cada árvore, cada cerca, cada pedaço de terra arada guardava uma parte da minha história, uma marca da minha luta silenciosa para transformar o nada em algo que pudesse ser chamado de lar. Eu acreditava que essa dedicação, que esse suor que escorria pela minha testa desde a juventude, era também a herança invisível que deixaria para os meus filhos. Não apenas os hectares de terra, mas a ideia de que dignidade e trabalho são os verdadeiros alicerces de uma vida. Mas quando a doença me alcançou, quando o médico colocou os olhos nos meus exames e balançou a cabeça com aquele silêncio que já carrega a sentença, percebi que tudo o que construí poderia desmoronar não pelas mãos do tempo, mas pelas mãos de quem eu mais confiei. A primeira vez que senti a dor não foi no corpo, mas no coração. Estava deitado naquela cama fria do hospital, cercado por barulhos mecânicos de máquinas e pelo cheiro de álcool que não conseguia apagar o cheiro da morte, quando percebi que meus filhos me visitavam não com olhos marejados de preocupação, mas com expressões calculistas, quase impacientes. Perguntavam do meu estado não para saber como eu estava, mas para medir o tempo que ainda me restava. Eu via a pressa escondida em cada palavra, como se a minha respiração fosse apenas um relógio em contagem regressiva para o momento em que finalmente se tornariam donos de tudo o que um dia me pertenceu. Era estranho sentir isso vindo deles, porque eu os criei acreditando que a família era um refúgio, e naquele quarto de hospital percebi que para eles eu era apenas uma barreira a ser superada, um obstáculo no caminho de um suposto futuro confortável. Os dias no hospital foram longos e cada noite parecia estender-se além do que eu podia suportar. Eu fechava os olhos e via a fazenda em minha mente, o curral onde ensinei meu filho mais velho a montar o cavalo pela primeira vez, a horta onde minha esposa e eu ríamos das colheitas desajeitadas das crianças, o velho poço no quintal onde eu gostava de me sentar ao cair da tarde, só para escutar o vento. Esses lugares me mantinham vivo, e era como se cada lembrança fosse uma transfusão de sangue, me empurrando para continuar lutando. Eu não queria morrer ali, cercado por paredes brancas, afastado da terra que me moldou, da poeira que fazia parte da minha pele. A doença era cruel, mas a ausência da fazenda era um veneno ainda mais mortal. Naquele período, meus filhos quase não apareciam. Alegavam compromissos, negócios, falta de tempo. Mas não demorou para que eu entendesse a verdadeira razão. Eles não queriam mais se desgastar comigo, porque já acreditavam que meu destino estava selado. Eu era um corpo em contagem regressiva, uma assinatura que em breve deixaria de ter validade. Essa distância começou a se traduzir em silêncio nos corredores do hospital, e logo percebi que eles já não falavam comigo sobre a fazenda, não perguntavam dos animais, não traziam notícias da terra. O vazio das conversas era uma confissão. Era como se já não me considerassem dono de nada. A enfermeira, uma mulher simples que parecia ter mais compaixão em seu coração do que todos os meus herdeiros juntos, foi quem me alertou pela primeira vez. Ela disse que ouviu conversas ao telefone, cochichos que passavam despercebidos para mim, mas não para quem tinha ouvidos atentos. Falavam de dinheiro, de venda, de documentos. Fiquei em silêncio quando ouvi isso, como se meu corpo tivesse congelado. Ainda assim, preferi guardar a suspeita dentro de mim, sem deixar transparecer, porque uma parte de mim ainda queria acreditar que meus filhos não seriam capazes de me golpear enquanto eu estava deitado, indefeso. Mas à medida que o tempo passava, a angústia foi tomando forma de certeza.
O isolamento que a doença trouxe foi a maior prisão que já experimentei. Não poder sair, não poder sentir o cheiro da terra molhada após a chuva, não poder caminhar entre os corredores de milho ou descansar à sombra das árvores que eu mesmo plantei, era uma tortura. E pior do que o corpo enfraquecido era a mente inquieta, que pressentia que algo estava sendo feito pelas minhas costas. Sentia que, enquanto eu respirava com dificuldade, eles planejavam um futuro sem mim, um futuro onde a fazenda já não seria minha, e eu já não passaria de uma lembrança incômoda. Certa noite, quando uma dor forte me impediu de dormir, recordei-me de todas as vezes em que sacrifiquei meu descanso para garantir o bem-estar da família. Lembrei das dívidas que enfrentei, dos dias em que trabalhei dobrado para pagar os estudos dos meus filhos, das noites em que comi menos para que eles comessem mais. E naquela cama, com o corpo tomado pela fraqueza, percebi que o amor que dei estava sendo pago com frieza e cálculo. Era como se toda a minha vida tivesse sido reduzida a números, a hectares de terra e valores de mercado. Aquilo me corroía mais do que a própria doença. Quando o médico entrou no quarto na manhã seguinte, trazendo consigo um prognóstico sombrio, dizendo que talvez eu não tivesse muitos meses, talvez semanas, foi como se eu tivesse recebido a confirmação que eles estavam esperando. Eu vi o brilho nos olhos dos meus filhos quando receberam a notícia, não de tristeza, mas de antecipação. E foi naquele momento, ainda que sem dizer nada, que tomei a decisão de que, se o fim estava realmente próximo, ele não seria do jeito que eles imaginavam. A doença podia ter me enfraquecido, mas minha mente ainda era minha, e dentro dela havia segredos que ninguém poderia roubar. Segredos que eu havia enterrado com minhas próprias mãos e que mais cedo ou mais tarde se tornariam a diferença entre a ganância deles e a minha dignidade. O hospital foi o primeiro palco do isolamento, mas também foi onde nasceu o início de algo maior. A dor abriu espaço para a clareza. Eu entendi que, mesmo à beira da morte, ainda poderia escolher como seria lembrado. E se meus filhos acreditavam que a doença tinha me transformado em um homem derrotado, logo perceberiam que haviam subestimado não só minha força, mas também aquilo que eu escondi com tanto cuidado, muito antes de a doença chegar. Quando finalmente recebi alta, o corpo ainda frágil e as pernas vacilantes, voltei para casa carregando em mim uma mistura de esperança e apreensão. Eu sonhava com o cheiro da madeira antiga da varanda, com o som dos galos anunciando o dia, com a visão das pastagens que se estendiam até onde a vista alcançava. Achei que seria recebido com um mínimo de alegria, que meus filhos, mesmo já demonstrando frieza, ficariam ao menos aliviados por me ver de pé, vencendo uma batalha que todos acreditavam perdida. Mas o que encontrei não foi um lar, e sim um silêncio estranho, pesado, que não tinha nada a ver com o acolhimento que imaginei. Foi nesse silêncio que percebi que algo grave já tinha acontecido durante minha ausência. Algo que me foi ocultado de propósito, como se eu fosse apenas um espectador indesejado da própria vida. Naquela noite, sentado à mesa, percebi que meus filhos trocavam olhares rápidos entre si, como cúmplices que dividem um segredo. O jantar foi mecânico, sem conversas sobre a fazenda, sem perguntas sobre minha recuperação. Um silêncio calculado preenchia cada espaço, como se estivessem esperando o momento certo para soltar uma bomba. E de fato, não demorou. Foi meu filho mais velho, o que sempre se orgulhava de ser prático e direto, quem abriu a boca primeiro. Ele falou como quem comenta algo banal, sem emoção, como se dissesse que tinha vendido uma vaca ou consertado uma cerca. Pai, a fazenda já não é nossa. Vendemos. O senhor não podia cuidar mais, estava morrendo. Então achamos melhor garantir o dinheiro logo. Era o mais racional a se fazer. Lembro-me de ter segurado os talheres com força,
como se eles fossem a única âncora que me impedia de cair naquele instante. A palavra vendemos ecoou na minha cabeça como um tiro. Não havia consulta, não havia pedido, não havia sequer uma conversa. Era como se meu corpo ainda respirando não tivesse valor algum, como se eu já tivesse sido enterrado em vida. Eles justificaram com a tal praticidade, como se fosse um ato de cuidado, como se o que fizeram fosse uma medida inteligente para proteger o futuro. Mas eu via nos olhos deles que não havia proteção alguma, apenas pressa, apenas ganância. O dinheiro falava mais alto do que qualquer lembrança da terra, mais alto do que qualquer ensinamento que eu tentei passar durante anos. Minha filha, tentando suavizar o impacto, acrescentou que a decisão foi tomada pensando no meu conforto, que eu não teria mais como arcar com os custos da fazenda, que a vida moderna não comportava mais aquele tipo de trabalho pesado. Ela falava com uma voz ensaiada, quase como se tivesse repetido um discurso que queria acreditar. Mas bastava observar seus dedos tamborilando na mesa e os olhos desviados para entender que aquilo não era preocupação, mas uma desculpa mal disfarçada. O filho mais novo, que sempre foi o mais calado, limitou-se a confirmar, dizendo que o dinheiro já tinha sido usado em investimentos, em dívidas, em planos pessoais, como se fosse natural dilapidar o legado de uma vida inteira em trocados imediatos. Naquele momento, percebi que eles haviam se transformado em estranhos diante de mim. Não vi neles meus filhos, mas oportunistas que, escondidos atrás da palavra praticidade, encontraram justificativa para sua própria sede. Foi ali que senti, de forma definitiva, que meu lugar naquela casa já não existia. A venda da fazenda era muito mais do que uma transação financeira. Era uma sentença. Eles haviam vendido minha vida, minha história, cada pedaço de mim que estava enterrado naquelas terras. Enquanto eles falavam, eu mantive o rosto sereno, como se aquela notícia não tivesse o poder de me abalar. Talvez porque dentro de mim algo já estivesse preparado para essa traição. Talvez porque a doença tivesse me dado a clareza de que não se pode esperar gratidão de quem nunca aprendeu a valorizar a raiz. Mas a calma que demonstrei não era resignação. Era apenas o silêncio de quem começa a pensar em como transformar aquela dor em algo muito maior. Eu olhei para eles, sorri de leve e apenas disse: "Entendo. Vocês acharam melhor assim." A frase saiu mansa, mas por dentro uma chama começava a se acender. Eles não perceberam que aquele sorriso era o início de algo que ainda os assombraria. A traição deles, embrulhada no papel da racionalidade, deixou claro que eu já não era visto como pai, mas como obstáculo. Eles precisavam se convencer de que era prático me excluir, porque não tinham coragem de assumir que era apenas ganância. E esse disfarce foi ainda mais cruel do que a própria traição, porque tentaram vestir de razão aquilo que nasceu da mais pura avareza. Eles se convenceram de que estavam certos, de que tinham agido como adultos responsáveis, de que o velho estava acabado e que era hora de seguir em frente. Mal sabiam que, ao assinarem aqueles papéis, haviam vendido não apenas a terra, mas também o futuro que tanto almejavam. Enquanto observava suas expressões satisfeitas, percebi que já não havia volta. Eles tinham dado um passo que jamais poderia ser desfeito, e talvez nem mesmo imaginassem o peso do erro que haviam cometido. Eu sabia de algo que eles não sabiam, um segredo guardado sob a terra, enterrado com minhas próprias mãos, que transformava aquela venda em um erro irreparável. Não senti pressa em revelar nada. Pelo contrário, deixei que acreditassem na vitória, que celebrassem silenciosamente o ganho fácil, que rissem do velho frágil que perdera tudo. Porque eu sabia que o tempo, sempre tão cruel comigo, agora se tornaria meu aliado. E quando a verdade viesse à tona, não seria apenas um choque, seria a ruína completa.
Naquela noite, ao me deitar, percebi que a doença já não era meu maior inimigo. A traição dos meus filhos era a verdadeira enfermidade que eu teria que carregar. Mas, ao contrário do que eles pensavam, não seria em silêncio que eu morreria. Eu ainda tinha forças para esperar, observar e escolher o momento certo. A fazenda podia ter sido vendida, mas o quintal ainda guardava algo que eles jamais imaginaram. E quando esse segredo viesse à luz, a tal praticidade deles se transformaria no maior arrependimento de suas vidas. Voltar para a fazenda depois de tantos dias internado era, no meu imaginário, uma forma de reencontrar forças. Eu acreditava que o simples ato de tocar o solo que tantas vezes amparei com minhas próprias mãos seria capaz de devolver ao meu corpo alguma vitalidade perdida. Mas quando atravessei o portão de madeira, aquele mesmo que rangia com um som que eu conhecia desde os tempos em que carregava meus filhos pequenos no colo, encontrei um cenário que me foi ao mesmo tempo familiar e profundamente estranho. A terra ainda estava ali, o vento ainda passava pelos milharais, mas o cheiro, o silêncio e até os rostos que vi já não pertenciam a mim. Era como se a fazenda tivesse me expulsado sem dizer palavra, como se eu fosse um visitante que chegava tarde demais a um lugar que já não o reconhecia como dono. O impacto mais duro foi perceber que os corredores, antes cheios da desordem própria de uma casa de família rural, estavam agora excessivamente arrumados, mas com um toque de impessoalidade que me cortou fundo. O velho relógio de parede, que batia com um som áspero e compassado, já não estava mais ali. O tapete gasto da sala, onde meu cachorro gostava de se deitar, tinha desaparecido, substituído por algo moderno e sem vida. Até as fotografias, que guardavam o testemunho dos anos que passei com minha esposa e com as crianças ainda inocentes, haviam sumido das paredes. Era como se a minha própria memória tivesse sido arrancada daquele espaço, apagada em silêncio por mãos que não tinham qualquer ligação com a história que ali se desenhou. Foi então que percebi as vozes. Estranhas, ríspidas, despreocupadas. Eram os novos donos que ocupavam a casa como se sempre tivesse sido deles. Caminhavam pela varanda com passos firmes, davam ordens a funcionários que eu não conhecia, e olhavam para mim como quem olha para um intruso. Um dos homens, mais jovem, de barba cerrada, me lançou um olhar rápido, quase impaciente, e perguntou o que eu fazia ali. Não havia sequer a educação de um cumprimento, muito menos o respeito por alguém que tinha moldado cada pedaço daquela terra. Respondi com calma, dizendo apenas que eu era o antigo dono. Ele riu, uma risada curta e debochada, como se eu fosse uma relíquia patética voltando para assombrar o presente. Naquele instante compreendi em profundidade o alcance da traição dos meus filhos. Eles não apenas venderam a fazenda, venderam também o meu direito de existir dentro dela. Os vizinhos, que ainda me reconheciam, observavam de longe, alguns com olhares de compaixão, outros com curiosidade. Vi uma senhora que me conhecia desde jovem baixar a cabeça em silêncio, como se tivesse vergonha do que sabia ter acontecido. Ela não precisava dizer nada. Seu gesto era suficiente para me mostrar que todos já sabiam que a venda tinha sido feita sem minha voz, sem minha vontade, como se eu fosse um inválido, incapaz de decidir sobre o próprio destino. Essa sensação de ser tratado como inútil foi o golpe mais duro, mais ainda do que o próprio ato da venda. Voltei a andar pela propriedade, mesmo sendo constantemente vigiado pelos novos moradores, como se cada passo meu fosse uma invasão. Passei pelo curral vazio, onde antes se ouvia o mugido das vacas nas primeiras horas da manhã. Caminhei até a figueira perto do poço, onde tantas vezes sentei com minha esposa para descansar após longos dias de trabalho. A árvore ainda estava lá, robusta, firme, mas seu entorno parecia ter perdido a vida.
As crianças que antes brincavam ali, meus filhos correndo descalços, já não existiam naquela lembrança física. O passado estava vivo apenas dentro de mim, e fora de mim tudo tinha sido transformado em mercadoria. Quando entrei no antigo quarto, senti um aperto no peito ao perceber que até a cama de madeira, feita à mão por um vizinho carpinteiro décadas atrás, havia sido substituída. No lugar dela, móveis modernos, sem alma, alinhados com a lógica de consumo e não com a memória. Sentei-me numa cadeira, frágil pela doença, mas tomado por uma clareza que jamais havia sentido. Meus filhos não venderam apenas a fazenda. Eles venderam a mim, à minha esposa, ao nosso esforço. Transformaram o suor em números, a dignidade em cifrões. E o mais cruel é que agiram como se estivessem fazendo um favor, como se estivessem aliviando um peso. Quando finalmente os vi de novo, naquela mesma noite, não mostraram nenhum remorso. O filho mais velho, sempre com seu tom frio e calculista, me disse que eu deveria aceitar a nova realidade. Explicou, como se falasse com uma criança, que eu não tinha mais forças para cuidar da terra, que era melhor assim, que agora todos estavam mais seguros financeiramente. Era a palavra segurança que usava como escudo, mas eu via em seus olhos que a pressa pelo dinheiro tinha sido maior que qualquer outra coisa. Minha filha, ao lado dele, tentou colocar um tom de doçura, dizendo que aquilo era o certo a se fazer, que não queria me ver sofrendo em uma terra pesada, que a vida moderna exigia desapego. Mas o filho mais novo, esse sim, não conseguiu esconder a verdade. Com um meio sorriso, disse a frase que selou o abismo entre nós. O senhor ia morrer mesmo, pai? Achamos melhor pegar o dinheiro agora do que esperar. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Eles não perceberam, mas naquele momento eu deixei de enxergá-los como filhos. Tornaram-se estranhos, figuras que carregavam meu sangue, mas não a minha essência. Enquanto me olhavam, aguardando talvez uma explosão de raiva, mantive a calma. Apenas sorri, um sorriso que os confundiu, porque esperavam lágrimas ou gritos. E nesse sorriso escondi a chave de algo que eles jamais imaginariam. Respondi apenas: que pena que vocês não tiveram paciência. Se tivessem esperado, herdariam não só a fazenda, mas tudo o que eu enterrei no quintal. O efeito foi imediato. Vi o rosto do mais velho empalidecer, os olhos da minha filha se arregalarem, e até o caçula, tão convencido de sua esperteza, perder a expressão de superioridade. Não disse mais nada. Levantei-me devagar, caminhei até a varanda e olhei para o quintal escuro, iluminado apenas pelo brilho distante da lua. Ali, debaixo daquela terra que eles desprezaram, estava não apenas um segredo, mas o peso de um futuro que eles nunca mais poderiam alcançar. Deixei-os no silêncio, cada um remoendo suas próprias perguntas, e fui-me deitar. Pela primeira vez em muito tempo, apesar da doença que me consumia, dormi com a tranquilidade de quem sabe que o verdadeiro jogo ainda estava apenas começando. Na manhã seguinte ao meu retorno, o sol nasceu sem pressa, tingindo a varanda da casa, que já não me pertencia, com um dourado melancólico. A brisa trazia o cheiro de terra molhada, mas esse aroma, que antes era vida, agora parecia carregar em si um peso de ironia. Eu, que construí cada canto daquele lugar com esforço e suor, estava reduzido a um espectador desconfortável, um intruso no espaço que deveria ser meu refúgio. A presença dos novos donos se fazia sentir em cada detalhe, no riso alto vindo da cozinha, na movimentação apressada de empregados que não eram meus, nos móveis que substituíram a memória silenciosa da família por peças sem identidade. Mas o que mais doía não era a mudança física, e sim a ausência de qualquer constrangimento nos rostos dos meus próprios filhos,
que me encaravam como se eu fosse um velho desatualizado, incapaz de compreender a lógica prática da vida. Sentei-me à mesa com eles, não por desejo de companhia, mas porque sabia que era ali que a verdadeira batalha começaria. O filho mais velho, sempre com seu tom de quem se acredita racional, iniciou a conversa como quem apresenta um relatório. Disse que a venda da fazenda fora inevitável, que não podiam mais carregar um fardo que, segundo ele, eu não tinha condições de sustentar. Falou de custos, de dívidas, de oportunidades de investimento, como se estivesse numa reunião de negócios e não diante do pai que ainda respirava. O mais novo, talvez para parecer firme, acrescentou que era melhor resolver tudo logo, porque eu já não tinha muito tempo. Essa frase saiu de sua boca com naturalidade, mas caiu sobre mim como uma lâmina fria. Minha filha, a única que tentava manter algum verniz de afeto, disse que compreenderia se eu ficasse magoado, mas que um dia entenderia que tudo foi feito para o meu bem. Olhei para cada um deles e vi não filhos, mas cúmplices de uma traição que vestia a máscara da praticidade. Deixei que falassem. Eu não tinha pressa. Queria ouvir até o fim cada justificativa, cada palavra que usavam para tentar transformar a ganância em zelo, a frieza em racionalidade. A cada argumento minha convicção se tornava mais sólida. Não havia espaço para raiva explosiva. Não havia motivo para gritos. O que deveria haver era cálculo, silêncio e, sobretudo, paciência. Eu sabia que um gesto de fúria apenas alimentaria a narrativa deles de que eu era um homem fraco, incapaz de raciocinar. Por isso, mantive a calma, mantive os olhos fixos e deixei que acreditassem que tinham vencido, que estavam no controle da situação. Foi então que decidi falar. Minha voz saiu baixa, firme, como um fio de navalha que corta sem ser percebido de imediato. Disse que compreendia a decisão, que se sentiam adultos o suficiente para agir sem o meu consentimento. Reforcei que o dinheiro já tinha sido gasto e que não havia volta. Fiz questão de olhar nos olhos de cada um, lentamente, para que sentissem o peso do silêncio entre as minhas palavras. Então acrescentei, com um sorriso quase imperceptível, que pena vocês não terem esperado. A fazenda valia mais pelo que estava enterrado no quintal do que pela terra em si. O efeito foi imediato. O mais velho arregalou os olhos, tentando disfarçar o susto com um pigarro. Minha filha se encolheu na cadeira, os dedos tremendo contra a borda da mesa. O mais novo, sempre arrogante, tentou rir, mas sua risada saiu quebrada, nervosa, denunciando que algo o corroía por dentro. A frase ficou pairando no ar, carregada de mistério, sem que eu desse qualquer detalhe. Não expliquei, não voltei atrás, não acrescentei nada. Apenas permaneci em silêncio, bebendo calmamente um copo d'água, enquanto eles se reviravam em ansiedade. Foi então que começaram as perguntas. Primeiro, o mais velho, com a voz baixa, perguntou o que exatamente eu quis dizer. Não respondi. Apenas ergui as sobrancelhas como quem deixa o outro preso na própria dúvida. Depois foi minha filha, tentando com doçura arrancar de mim alguma informação. Disse que eu podia confiar, que era importante esclarecer, que talvez ainda houvesse tempo de recuperar. Sorri de leve, mas continuei calado. Por fim, o mais novo perdeu a paciência. Bateu a mão na mesa, exigindo que eu dissesse de uma vez o que estava escondido ali. Foi nesse instante que percebi o desespero começar a tomar forma, o medo de terem cometido um erro irreversível. Não dei a eles o prazer de uma resposta direta. Disse apenas: vocês venderam a terra por menos do que ela realmente valia. O que eu enterrei no quintal poderia ter mudado tudo, mas agora já não importa. Não pertence mais a vocês. Levantei-me em seguida, deixando-os mergulhados em silêncio. Ouvi ainda,
enquanto caminhava até a varanda, o som abafado das discussões entre eles, cada um culpando o outro por não ter consultado melhor, por ter sido precipitado, por não ter esperado. E naquele instante percebi que a vingança já havia começado, não com gritos ou confrontos abertos, mas com a semente da dúvida plantada no coração de cada um. A noite caiu, e do meu quarto pude ouvir passos apressados pelo quintal. Vi sombras movendo-se com lanternas, escavando pedaços da terra ao acaso, tentando encontrar algo que pudesse confirmar ou negar minhas palavras. Fiquei observando pela janela, em silêncio, com um sorriso que eles não podiam ver. Cada buraco aberto era a prova de que já estavam corroídos por dentro, tomados pelo medo de terem jogado fora não apenas a fazenda, mas também um segredo que poderia ter lhes dado mais do que o dinheiro apressado que receberam. Não me importava que nunca encontrassem nada. O importante era que o peso da dúvida os acompanharia para sempre, corroendo suas noites, destruindo sua confiança uns nos outros. A fazenda já não era minha, mas o jogo estava apenas começando, e eu tinha algo que eles jamais teriam, a paciência de quem sabe que a vingança não precisa ser imediata para ser certeira. Naquele confronto frio, eu não levantei a voz, não derramei lágrimas, não clamei por piedade. Apenas plantei a dúvida, e essa dúvida, eu sabia, seria a maior de todas as punições. Aquela frase que deixei escapar à mesa, dita com a calma de quem observa uma tempestade se formando à distância, não foi apenas uma provocação, foi o início de uma transformação silenciosa e irreversível na relação entre meus filhos e a própria consciência deles. Que pena vocês não terem esperado. A fazenda valia mais pelo que estava enterrado no quintal do que pela terra em si. Desde que saiu da minha boca, ela deixou de ser apenas som e se tornou fantasma. Não importava se era verdade ou não, não importava se havia algo realmente escondido, porque a semente estava lançada, e no coração de pessoas movidas pela ganância, a dúvida tem o poder de crescer mais rápido do que qualquer árvore. No dia seguinte, o silêncio no café da manhã era diferente do de outrora. Não era o silêncio frio de quem me tratava como fardo, mas o silêncio inquieto de quem se vê encurralado pelo próprio erro. Eles evitavam se encarar, e quando o faziam, havia nos olhos uma mistura de desconfiança e acusação. Meu filho mais velho parecia mais abatido, como se o peso da decisão de vender estivesse agora esmagando seus ombros. Minha filha, sempre mais sensível, escondia a inquietação tentando manter as aparências, mas suas mãos tremiam ao segurar a xícara. O mais novo, aquele que antes falava com arrogância e desprezo, estava impaciente, inquieto, batendo os dedos na mesa, incapaz de lidar com a sombra que se instalara sobre todos. A cada hora que passava, percebia o quanto a frase estava corroendo-os por dentro. Naquela tarde, enquanto eu observava pela janela, vi os três discutindo no quintal, gesticulando de forma acalorada, como se buscassem uma solução para um enigma que não tinha resposta clara. As lanternas que vi na noite anterior voltaram a aparecer, agora em mãos nervosas que cavavam pedaços da terra ao acaso, como cães desesperados em busca de ossos enterrados. Eles escavaram próximo à figueira, perto do poço, ao lado do curral. A cada buraco aberto sem encontrar nada, a frustração aumentava, e junto dela crescia a suspeita de que talvez eu tivesse inventado tudo apenas para enlouquecê-los. Mas, e se não? Essa era a pergunta que os consumia. E era exatamente essa pergunta que eu queria manter viva. Nessa altura, já não se tratava mais de dinheiro ou de terra. Tratava-se de orgulho, de controle, da incapacidade deles de admitir que haviam sido precipitados. Eu podia ver em seus olhos que o verdadeiro medo não era perder o que nunca tiveram, mas perceber que, pela pressa em me descartar, haviam entregado de bandeja
algo que poderia ter mudado suas vidas. E o mais cruel para eles era que a única pessoa que detinha a resposta era justamente aquele velho frágil que haviam desprezado. À noite, quando retornaram à mesa com o rosto sujo de terra e os olhos vermelhos de cansaço, nenhum deles quis falar sobre o assunto, mas o silêncio gritava mais alto do que qualquer palavra. Eu, por minha vez, mantive a serenidade. Comi calmamente, bebi meu café devagar e, quando terminei, soltei outra frase curta, tão afiada quanto a primeira. Vocês estão cavando nos lugares errados. Não precisei dizer mais nada. Levantei-me, deixei-os atônitos e fui para o quarto, ouvindo atrás de mim a explosão de discussões que minha calma provocara. A partir desse momento, percebi que já não eram apenas cúmplices de uma traição, mas inimigos uns dos outros. O filho mais velho acusava o mais novo de ter sido apressado, de não ter calculado melhor, de não ter esperado minha morte como planejaram. O mais novo, por sua vez, dizia que a culpa era da irmã, que sempre quis acelerar as coisas, que sempre defendeu vender logo para evitar complicações. Minha filha, acuada, tentava se justificar dizendo que apenas seguiu o que os irmãos decidiram, que nunca tivera voz de fato. Eu assistia a tudo de longe, sem me envolver, deixando que a discórdia crescesse sozinha como mato que ninguém poda. E assim foi. A cada dia que passava, a fazenda deixava de ser apenas o símbolo da traição e se tornava o palco de uma guerra psicológica entre eles. Não havia mais refeições tranquilas, não havia mais união. Eles passaram a desconfiar um do outro, a vigiar-se mutuamente, como se cada palavra pudesse esconder uma intenção. E eu, silencioso, apenas observava o enredo se desdobrar. Minha doença me enfraquecia, mas o espetáculo que via diante de mim me dava um vigor estranho, como se fosse combustível para manter-me de pé. Foi nesse clima que entendi, com clareza, o poder das palavras. Eu não precisava levantar a voz, não precisava ameaçar, não precisava de violência. Bastava deixar que a própria ambição deles fizesse o trabalho por mim. Aquela frase dita com suavidade foi mais destrutiva do que qualquer explosão de raiva. Ela se transformou numa sentença invisível, corroendo-os por dentro, e já não havia como voltar atrás. Numa madrugada silenciosa, acordei com passos no quintal. Abri a janela e vi meu filho mais velho sozinho, cavando como um homem possuído, suando, respirando pesado, movendo a pá com desespero. Ele acreditava que ninguém o via, que poderia encontrar sozinho o que eu sugerira existir. E percebi ali, naquela cena, que a confiança entre eles tinha desaparecido completamente. Não eram mais irmãos, eram competidores, cada um tentando garantir para si o que acreditavam ter perdido. Na manhã seguinte, fingi nada saber, mas deixei escapar outra pequena fagulha. Enterrei de um jeito que só eu sei encontrar. Vi o desespero nos olhos deles reacender, e mais uma vez saí da mesa sem me prolongar. Não havia necessidade. Eu sabia que o simples ato de falar pouco, de soltar frases soltas e carregadas de mistério, era suficiente para deixá-los à beira da loucura. E assim a fazenda, que antes fora construída sobre o suor da união, se tornava agora campo minado pela dúvida e pela discórdia. A frase que eu dissera sem levantar a voz, dita como quem comenta o tempo, tinha se transformado no estopim de um incêndio que se alastrava silenciosamente, queimando cada laço, cada resquício de confiança. Eu já não precisava me vingar com minhas próprias mãos. Eles mesmos fariam isso uns contra os outros, enquanto eu, paciente, apenas observava. A partir do momento em que a frase foi lançada, a vida naquela casa já não era mais a mesma. O silêncio que antes era de frieza, agora era de inquietação, e cada olhar trocado entre meus filhos carregava um peso que não existia antes.
Não eram mais cúmplices de um mesmo ato. Eram adversários em uma corrida invisível, competindo pelo segredo que eu deixara suspenso no ar. A ganância que antes os unira contra mim, agora os dividia entre si. O mais velho passou a observar cada movimento dos irmãos com desconfiança, como se temesse que eles pudessem arrancar de mim uma revelação antes dele. O mais novo, inquieto, não tinha paciência nem para disfarçar o nervosismo. Falava alto, questionava, pressionava. Minha filha, que ainda tentava preservar alguma aparência de harmonia, já não conseguia esconder o tremor das mãos e o olhar perdido, como se sentisse que tudo estava prestes a desmoronar. A curiosidade era como uma febre. No começo, eles tentavam me abordar com calma, fingindo preocupação, tentando arrancar de mim algum detalhe, sem parecer que estavam pedindo demais. Usavam frases ensaiadas, como: "Pai, se houver algo importante para sabermos, é melhor falar agora." Ou: "O senhor pode confiar em nós. Diga onde está. Nós cuidaremos disso." Eu ouvia e respondia apenas com silêncios longos, com um olhar fixo que dizia mais do que qualquer palavra. E quando respondia, minhas frases eram sempre ambíguas, calculadas para alimentar ainda mais a chama da dúvida. Dizia coisas como: "Vocês não teriam coragem de cavar no lugar certo", ou "Se eu contar, já não terá valor." E essas pequenas fagulhas bastavam para transformar o fogo em incêndio. Não demorou para que passassem a me vigiar. Eu sentia seus olhos sobre mim enquanto caminhava pelo quintal, como se acreditassem que um simples gesto, um olhar demorado para algum canto da terra, pudesse lhes dar a pista que tanto queriam. Quando eu me sentava perto da figueira, já via o mais novo inquieto, murmurando algo para a irmã, e à noite lá estavam eles, escavando com lanternas, o suor escorrendo pelo rosto, as mãos sujas de terra. Cavavam como quem procura ouro, mas o que realmente buscavam era alívio para a dúvida que os devorava por dentro. O desespero começou a se mostrar nas discussões. O mais velho acusava o mais novo de estar gastando energia sem método, de agir como um tolo que cava em qualquer lugar sem pensar. O mais novo respondia com insultos, dizendo que o irmão, tão racional, não tinha tido nem a inteligência de esperar minha morte antes de vender, e que toda a culpa da perda era dele. Minha filha tentava intervir, mas acabava engolida pelo fogo cruzado de acusações, até que ela mesma passou a desconfiar de ambos, convencida de que cada um tramava para ser o primeiro a descobrir algo. A casa se transformou em um campo de batalha silencioso, e eu, sentado na varanda, assistia àquilo como quem contempla uma colheita que já sabia qual seria o fruto. Foi nesse período que percebi algo ainda mais profundo. Já não se tratava apenas de curiosidade pelo que poderia estar enterrado, mas de um desespero enraizado pela possibilidade de terem cometido o erro definitivo de suas vidas. O dinheiro que receberam pela venda já estava em boa parte desperdiçado, investido em promessas vãs, em luxos imediatos, em dívidas antigas. Eles precisavam acreditar que havia ainda alguma chance de recuperar, de virar o jogo. E esse algo que eu havia insinuado se tornou a obsessão capaz de corroer as últimas migalhas de sensatez que restavam. Chegaram ao ponto de trazer estranhos para ajudar a cavar. Contrataram 2 homens, alegando que precisavam ajustar o terreno para futuros projetos, mas eu sabia que o motivo era outro. Vi-os de longe, com pás e enxadas, revolvendo a terra perto do poço, onde tantas vezes me sentei em silêncio ao entardecer. O mais velho supervisionava de braços cruzados, o mais novo andava de um lado para o outro, e minha filha permanecia de pé, nervosa, olhando em todas as direções, como se temesse que alguém da vizinhança descobrisse o que estavam fazendo. Não encontraram nada, é claro, mas a cena em si já era suficiente para me dar a certeza de que estavam se destruindo sozinhos. Em uma noite, quando a casa já dormia,
o mais novo bateu na porta do meu quarto. Entrou sem pedir licença, com os olhos vermelhos, e falou baixo, quase sussurrando, como se não quisesse que os outros ouvissem. Disse que sempre me respeitou mais do que os irmãos, que eu poderia confiar nele, que bastava dizer em que ponto do quintal estava enterrado aquilo, e ele cuidaria de mim até o fim dos meus dias. Eu apenas o encarei e disse: se você tivesse me respeitado, não teria vendido o que era meu. A frase o atingiu em cheio. Vi seus lábios tremerem, vi a fúria se misturar à humilhação, e ele saiu batendo a porta. Cada dia que passava, a fazenda vendida deixava de ser lembrança de um erro e passava a ser uma sentença. Eles mesmos já não suportavam estar dentro da casa, porque cada parede parecia acusá-los. Cada pedaço de terra lembrava a pressa com que me descartaram. A curiosidade os empurrava para a beira do abismo, e o desespero os fazia perder a razão. Já não falavam comigo com a mesma arrogância de antes. Agora havia súplica em seus olhos, como se dependessem de mim para salvar o que restava de suas consciências. Mas eu não estava disposto a dar-lhes nem a paz da certeza, porque eu sabia que o verdadeiro castigo não viria de qualquer coisa que estivesse debaixo da terra, mas da própria dúvida que os perseguiria pelo resto da vida. Eles jamais saberiam ao certo o que foi enterrado no quintal, jamais teriam a tranquilidade de acreditar que não haviam perdido nada. Viveriam com a ferida aberta, sempre se perguntando, sempre se corroendo, sempre tentando encontrar respostas que eu nunca daria. E assim, cada vez que colocavam as mãos na terra, cavando mais fundo, não estavam apenas procurando algo escondido, estavam enterrando a si mesmos, pouco a pouco, sob o peso da ganância e da culpa. Eu apenas observava, frágil no corpo, mas fortalecido na alma, porque compreendia que, ao contrário do que eles acreditavam, eu não havia perdido nada. Quem perdera tudo eram eles. Eles cavavam a terra como se nela estivesse escondida a própria salvação, e cada noite de lanternas acesas e passos apressados no quintal era uma lembrança de que a frase que eu soltara havia se tornado mais poderosa do que qualquer documento que pudesse ter deixado em testamento. Meus filhos já não dormiam, já não comiam em paz, já não falavam entre si sem o peso da desconfiança. A casa, antes vendida como promessa de futuro, agora se transformava em uma prisão feita de dúvidas. E eu, sentado na varanda, cada vez mais frágil pela doença, via tudo acontecer com a serenidade de quem sabe que a vingança não precisa ser construída com armas ou gritos, mas com silêncios bem colocados. Eu não precisava fazer nada, apenas esperar, porque o verdadeiro veneno já estava circulando nas veias deles. Mas havia, sim, uma verdade oculta naquele quintal, algo que não era apenas invenção para atormentar suas consciências. Enterrei lá muitas coisas ao longo dos anos, mas não ouro nem joias, como talvez eles sonhassem. O que estava debaixo da terra era mais valioso do que qualquer tesouro brilhante. Eram documentos, títulos de propriedade de terras vizinhas adquiridas em silêncio, contratos guardados fora dos olhos deles, provas de negociações que poderiam ter transformado a fazenda não apenas em um espaço rural, mas em um patrimônio capaz de dar segurança por gerações. Eu sabia desde cedo que confiar cegamente nos herdeiros era um risco, e por isso protegi parte daquilo que conquistei enterrando cópias em cofres improvisados no quintal. Papéis que nas mãos certas poderiam valer mais do que o gado ou a plantação. Papéis que, nas mãos erradas, significariam apenas confusão, porque sem mim ninguém teria a chave para compreender o valor daquilo. Lembro-me bem do dia em que enterrei a primeira caixa. Era uma noite fria, e enquanto todos dormiam, saí com a lanterna e a pá. Carregava comigo não apenas papéis, mas a consciência de que precisava proteger o futuro de qualquer golpe, inclusive vindo de dentro da própria família.
Cavei perto da figueira, o tronco robusto iluminado pela lua, e ali depositei a primeira parte do que havia conquistado com anos de esforço. Naquele instante, não pensei em vingança, mas em preservação. Nunca imaginei que, anos mais tarde, esses mesmos papéis se tornariam o eixo de uma guerra silenciosa contra os filhos que eu havia criado. Agora, enquanto os via escavar sem rumo, sabia que jamais encontrariam nada. Eu havia sido cuidadoso demais. Cada caixa enterrada estava em lugares distintos, em profundidades medidas, com marcas que apenas eu saberia decifrar. Não bastava cavar. Era preciso compreender minha lógica, meus passos, meu olhar sobre a terra. E isso nenhum deles possuía, porque nunca se interessaram por aprender o que eu tinha a ensinar. Eles viam a fazenda apenas como números, hectares e cifrões. Eu, ao contrário, via como memória, história e segredo. O mais velho foi o primeiro a desconfiar de que eu realmente guardava algo concreto. Percebi em seus olhos a mudança. Deixou de agir como quem duvida e passou a agir como quem quer conquistar. Ele começou a se aproximar mais de mim, trazendo comida no quarto, perguntando como eu estava, como se de repente tivesse redescoberto um resquício de afeto. Mas eu sabia que não era afeto, era interesse. Ele esperava que, na fragilidade da doença, eu cedesse e revelasse o segredo. Não dei esse prazer. Cada vez que perguntava, eu respondia com enigmas. A terra guarda mais do que vocês imaginam. Ou, nem toda raiz nasce para dar fruto à mesma família. Ele sorria forçado, tentando disfarçar a impaciência, mas eu via claramente que a chama da ganância queimava mais forte do que nunca. Minha filha, por outro lado, já não suportava o peso da dúvida. Uma noite veio até mim em lágrimas, dizendo que só queria saber a verdade, que não aguentava mais viver entre irmãos que brigavam como inimigos, que eu devia ter piedade e revelar se havia mesmo algo no quintal. Tocou minha mão, chorou como quando era criança, mas seus olhos não eram mais de menina, eram os de uma mulher atormentada pela culpa e pela desconfiança. Eu poderia ter cedido naquele instante, contado a ela que, de fato, existiam coisas enterradas, mas que não eram o que imaginavam. Mas preferi manter o silêncio, porque eu sabia que a lição precisava ser aprendida até o fim. A pressa, a frieza e a traição custam caro. O mais novo foi quem mais se perdeu no labirinto da obsessão. Já não dormia, já não comia direito, passava horas no quintal com uma pá, cavando sozinho, olhando por cima do ombro como se temesse ser seguido. Vi nele o reflexo da própria ruína. Não precisava que eu o castigasse, ele mesmo se destruía. O desespero o consumia a tal ponto que uma vez chegou a arrastar caixas velhas para dentro de casa, acreditando ter encontrado algo, mas quando as abriu e viu apenas terra e restos sem valor, quase enlouqueceu de raiva. E eu, em silêncio, compreendia que a verdade que estava oculta no quintal não era apenas a das caixas enterradas, mas uma verdade ainda mais cruel, a de que meus filhos nunca foram dignos do que eu conquistei. A terra lhes foi entregue como herança, mas eles a transformaram em mercadoria barata. Os documentos, os contratos, os títulos, todos continuavam enterrados, mas já não importavam tanto quanto o que estava acontecendo diante dos meus olhos. A própria ambição deles se tornando uma sentença. O segredo enterrado era real, sim, mas já não tinha mais o peso que eles imaginavam. O valor maior não estava nos papéis, mas na dúvida que eu semeei. Eles jamais saberiam onde cavar, jamais teriam certeza do que perderam, e essa incerteza os acompanharia para sempre, como um fantasma que surge a cada noite de insônia, a cada olhar lançado para o quintal agora tomado pela culpa. Naquele momento, compreendi que a terra não guardava apenas documentos. Ela guardava também
a prova da minha vitória, porque enquanto eles se perdiam em buracos cavados ao acaso, eu tinha em minhas mãos o poder da palavra e do silêncio. A verdade oculta do quintal não era apenas aquilo que eu enterrei, mas a lição inevitável de que nenhum deles herdaria a dignidade que nunca souberam honrar. A partir do momento em que a dúvida passou a governar os dias e as noites dos meus filhos, a ruína deles deixou de ser um destino distante e se transformou em processo inevitável. Eu observava de perto, e cada gesto deles era como uma página de um livro que eu já sabia como terminaria. A obsessão pelo que eu insinuara existir enterrado no quintal cresceu de tal forma que já não havia mais espaço para diálogo, para união ou até mesmo para fingimentos. A ganância, que primeiro se apresentara com a máscara da praticidade, agora se mostrava em sua face nua, cruel, dilacerando os últimos laços que restavam entre eles. O mais velho, que sempre se orgulhou de ser racional e calculista, começou a perder o controle sobre sua própria imagem. Até então, ele era o que tentava manter a calma, o que falava baixo e parecia saber para onde a vida caminhava. Mas a cada noite mal dormida, a cada buraco aberto sem resultado, seu semblante endurecia e as rugas se aprofundavam como sulcos de um campo maltratado pela seca. Ele passou a acusar os outros de incompetência, de descuido, de precipitação. Voltou a repetir inúmeras vezes que não deveriam ter vendido a fazenda tão rápido, que poderiam ter esperado que tudo teria sido diferente. O discurso racional agora era um lamento, uma tentativa patética de reescrever o passado. Minha filha, antes a mais conciliadora, deixou de sustentar a máscara de doçura. Os dias a transformaram numa mulher amargurada, de olhos fundos e voz trêmula. Ela já não tinha forças para fingir que acreditava na escolha que fizeram. Passava longos períodos em silêncio, olhando para as mãos como se nelas pudesse encontrar a resposta. Mas quando falava, suas palavras eram sempre carregadas de rancor. Dizia que tinha sido enganada pelos irmãos, que nunca quis vender de fato, que apenas foi levada pela pressão. A partir dali, passou a se afastar, a desconfiar deles, a trancar seus próprios objetos, como se cada um fosse um inimigo pronto a roubá-la. O mais novo, sempre explosivo, foi o que mais rapidamente se degradou. A impaciência se transformou em desespero, e o desespero em raiva sem alvo. Ele já não dormia no quarto. Preferia passar as noites com a pá na mão, como um condenado que cava sua própria cova. O suor, a terra, a exaustão, nada o impedia de continuar, e cada vez que voltava para dentro de casa de mãos vazias, seu olhar se tornava mais sombrio. Chegou a quebrar móveis, a gritar com a irmã, a empurrar o irmão mais velho. A violência que sempre esteve latente agora brotava como praga em solo fértil, e ninguém mais conseguia contê-lo. O dinheiro da venda que eles usaram como justificativa para a traição rapidamente começou a se dissipar. O mais velho havia investido em negócios que não deram retorno, acreditando em promessas de lucros fáceis. O mais novo gastara em carros, festas e dívidas antigas que voltaram a se acumular. Minha filha, que sempre teve sonhos de uma vida mais confortável, viu suas economias escorrerem pelos dedos em compras inúteis e promessas de estabilidade que nunca vieram. Em pouco tempo, o dinheiro que parecia tanto já não era nada. E junto com o dinheiro se foi a ilusão de que haviam tomado a decisão certa. As brigas entre eles se tornaram constantes. A casa, que deveria ter sido o abrigo da família, tornou-se um campo de guerra. Lembro-me de uma noite em que o mais velho e o mais novo quase se agrediram fisicamente no meio da sala, aos gritos, acusando-se mutuamente de terem arruinado tudo. Minha filha chorava encostada na parede, pedindo que parassem, mas sua voz era apenas ruído em meio ao caos. Eu, sentado na poltrona da varanda, apenas observava.
Não precisei levantar a voz, não precisei mover um dedo. A destruição acontecia diante dos meus olhos, lenta, inevitável, alimentada pela própria ganância deles. Aos poucos, a notícia do que acontecia começou a se espalhar pela vizinhança. O povoado pequeno não precisava de muitas palavras para tecer histórias. Os vizinhos falavam dos buracos no quintal, das discussões que atravessavam as paredes, das sombras que rondavam a noite. O respeito que meus filhos achavam que conquistariam ao herdar a fazenda transformou-se em chacota. Eram vistos como insensatos, como filhos que venderam o próprio pai ainda vivo, como tolos que perderam mais do que ganharam. E esse julgamento social era mais pesado do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. A humilhação pública corroía mais do que o fracasso financeiro. Com o tempo, começaram a me procurar individualmente, tentando arrancar de mim a verdade. Minha filha vinha chorando, pedindo que eu revelasse ao menos a ela, para que pudesse salvar o que restava da família. O mais novo tentava barganhar, prometia cuidar de mim, comprar remédios, mas seus olhos mostravam apenas desespero. O mais velho, com sua frieza quase quebrada, sentava-se comigo por longos minutos em silêncio, esperando que eu cedesse pela exaustão. Mas eu não dizia nada. O silêncio era minha maior arma, e eles não tinham como vencê-lo. Assim, a ruína deles se instalou não apenas na vida prática, mas também no espírito. Já não eram filhos, já não eram irmãos, já não eram família. Tornaram-se três estranhos dividindo o mesmo teto, desconfiando uns dos outros, consumidos pela dúvida e pela culpa. Cada um cavava um buraco dentro de si, e quanto mais tentavam preencher o vazio com acusações ou promessas, mais fundo se enterravam. Eu, que sempre temi que a doença fosse meu fim, percebi que ela se tornara secundária diante da destruição que presenciava. A verdadeira sentença não estava no meu corpo enfraquecido, mas no destino dos meus filhos. Eles me traíram acreditando que o dinheiro lhes daria um futuro seguro, mas foi exatamente essa pressa que os condenou. Venderam a terra sem saber que nela estava enterrada não apenas riqueza, mas também a própria chance de redimir seus erros. Agora, mesmo que quisessem, jamais poderiam recuperar. E eu compreendi, com uma serenidade quase cruel, que a ruína deles não precisava de minhas mãos. A vida já estava se encarregando de punir cada um. O quintal, com suas covas abertas e jamais preenchidas, era o retrato de suas almas, remexidas, destruídas, vazias. A verdade oculta ali não era apenas o que estava enterrado, mas o que eles mesmos se tornaram. A ruína dos meus filhos já estava traçada pelo próprio peso de seus erros, mas dentro de mim crescia a necessidade de dar um passo final, não para humilhá-los em público com gritos ou vingança aberta, mas para selar com frieza calculada o destino que eles mesmos escolheram quando assinaram aqueles papéis e venderam a fazenda pelas minhas costas. Eu sabia que a dúvida já os corroía, que as noites em claro e os buracos abertos no quintal haviam destruído qualquer resquício de união. Porém, havia algo que ainda me cabia fazer: garantir que não restasse nenhuma brecha pela qual pudessem se beneficiar do que um dia foi meu. O último golpe não seria dado com palavras ou ameaças, mas com documentos, com justiça e com a frieza de quem aprendeu que a verdadeira vingança é transformar a ganância dos outros em corrente eterna. Já havia muitos anos que eu, desconfiado da natureza volúvel dos homens, criara cópias de tudo o que conquistara e depositara em lugares estratégicos. Não apenas no quintal, mas também em cofres de confiança e escritórios de advogados que jamais revelariam o conteúdo sem meu consentimento. Sabia que a vida podia ser traiçoeira e que até mesmo o sangue podia se voltar contra nós quando o cheiro do dinheiro se tornava mais forte do que o da lealdade. Por isso,
Preparei tudo em segredo, de forma que, caso algo me acontecesse, nada fosse parar nas mãos erradas. Quando meus filhos venderam a fazenda, acreditavam que tinham se livrado do peso da terra e se apropriado do valor dela. O que não sabiam é que a venda estava, desde a origem, condenada. Os papéis que tornavam aquela transação legítima haviam sido adulterados com lacunas que eu mesmo deixei, e só eu tinha as chaves para validar de fato a propriedade. Deixei que a vida seguisse por algumas semanas, alimentando o desespero deles com o meu silêncio. Vi-os gastar o pouco que restava, vi-os se afundar em discussões sobre como recuperar o que perderam, vi-os se lançar em acusações cada vez mais cruéis. Foi então que escolhi o momento. No dia em que o mais velho veio até mim, exausto, com os olhos fundos de tantas noites em claro, sentei-o na varanda e, sem pressa, revelei parte daquilo que os atormentava. Disse que sim, havia coisas enterradas no quintal, mas que nada disso importava mais, porque o verdadeiro valor já não estava na terra, mas nos papéis que eu havia deixado registrados muito antes da traição deles. Contei-lhe que a fazenda jamais poderia ser transferida de forma plena sem minha assinatura final, que a venda que eles tanto comemoraram era, diante da lei, apenas uma transação incompleta, fadada a se tornar um processo judicial sem fim. Ele me olhou com incredulidade, tentando compreender as implicações do que eu dizia. Eu continuei com calma. Vocês venderam pressa e compraram desgraça. O dinheiro que receberam já não vale nada, porque os novos donos não poderão usufruir plenamente da terra. E vocês que acreditaram ter vencido, ficarão no meio, sem dinheiro e sem propriedade, apenas como a lembrança viva da própria traição. Vi sua expressão se transformar, passando do choque à raiva, depois ao medo. Ele sabia que eu falava a verdade. Nos dias seguintes, convoquei meu advogado, que trouxe até mim as pastas que eu guardara em silêncio durante anos. Pedi que ele notificasse oficialmente a irregularidade da venda e abrisse o processo de contestação. Tudo feito sem pressa, sem alarde, apenas com a precisão da lei que eu mesmo preparei. Meus filhos foram chamados a depor, e ali, diante de autoridades, tiveram de assumir que haviam vendido sem meu consentimento expresso, que haviam agido pelas minhas costas enquanto eu estava internado. O constrangimento foi público, registrado em atas, irreversível. Não havia como escapar. Aos poucos, os novos donos começaram a perceber que tinham comprado uma terra envenenada por litígios e que nada poderiam fazer sem enfrentar anos de processos judiciais. Perderam o interesse, abandonaram investimentos, recuaram. A fazenda, já sem valor de mercado, ficou parada, intocada, como um cadáver que ninguém queria assumir. E foi exatamente esse o meu último golpe de justiça. Meus filhos não só perderam o dinheiro que gastaram, como também destruíram a própria reputação ao serem vistos como herdeiros ingratos, que traíram o pai para, no fim, não ficar com nada. O mais novo foi o primeiro a ruir. Sua raiva se transformou em descontrole. Bateu portas, ameaçou os irmãos, disse que se não fosse por eles teria conseguido salvar alguma coisa. Mas no fundo sabia que estava acabado, que sua impaciência o condenara. Minha filha mergulhou em um silêncio doentio. Mal falava, passava horas encarando o chão, como se buscasse nele a absolvição que não viria. O mais velho, aquele que sempre se orgulhou da racionalidade, tornou-se um homem abatido, andando de um lado para o outro, como se cada passo fosse mais pesado do que o anterior. Eu, por minha vez, encontrei uma paz que não sentia há anos. Sentava-me na varanda ao entardecer, olhava para o quintal revirado por covas inúteis e sentia que a justiça estava feita. Não precisei levantar um dedo para destruí-los. Foram eles que cavaram a própria ruína, e eu apenas me certifiquei de que o golpe final fosse legal, frio e definitivo.
Não havia mais volta. A fazenda, que tanto significara para mim, já não era símbolo de posse, mas de justiça. Ela se tornara o espelho da falência moral dos meus filhos, e isso me bastava. Com o processo em andamento, eles sabiam que não herdariam mais nada, que qualquer bem que restasse em meu nome jamais lhes seria entregue. Eu já havia redirecionado tudo para outras mãos, mãos que não me traíram. E deixei claro em testamento: nenhum centavo, nenhuma lembrança, nenhuma terra iria para eles. A pressa em me descartar foi o maior erro de suas vidas, e agora pagariam por isso até o último dia. O último golpe de justiça não foi uma explosão, mas uma sentença silenciosa, tão fria quanto o sorriso que guardei no rosto ao perceber que, enfim, não restava neles nada além do eco da própria ganância. O tempo, que antes me parecia apenas um inimigo invisível corroendo meus ossos com a doença, tornou-se um aliado silencioso quando finalmente vi meus filhos colherem os frutos da própria pressa. Eu, que tantas vezes me perguntei se partiria carregando apenas o peso da ingratidão deles, agora percebia que partiria mais leve, porque já não havia mais nada que eu precisasse fazer para que a justiça fosse cumprida. Ela não veio com o barulho de tribunais cheios ou com a violência de um confronto físico, mas sim com a serenidade cruel daquilo que é inevitável. Eles estavam derrotados, não apenas pela lei que os desarmou, não apenas pelos vizinhos que os apontavam como filhos que venderam o próprio pai ainda vivo, mas principalmente por si mesmos, por cada noite em que cavaram buracos no quintal sem encontrar nada além do vazio, por cada centavo gasto antes da hora, por cada palavra lançada em discussões que corroeram o pouco de sangue que ainda os ligava. Sentado na varanda, onde tantas vezes sonhei e planejei o futuro daquela terra, agora eu contemplava não o peso da perda, mas a estranha vitória de ter resistido. A figueira ao lado do poço ainda estava de pé, robusta, testemunha silenciosa de todas as histórias que vivia ali. O vento que passava pelo milharal já não me trazia mais o vigor da juventude, mas ainda me oferecia a lembrança de que cada palmo daquela fazenda fora conquistado com suor, e nada do que meus filhos fizessem poderia apagar isso. Eles podiam ter vendido os documentos, podiam ter apagado as fotografias das paredes, podiam ter me chamado de fardo e tentado me descartar, mas não poderiam apagar o fato de que eu fui a raiz, e eles, incapazes de cuidar da árvore, a deixaram apodrecer em suas próprias mãos. Os vizinhos que antes me olhavam com compaixão, agora vinham até mim com respeito renovado. Já não me viam como o velho frágil traído pela própria família, mas como o homem que, mesmo debilitado, soube transformar a traição em castigo. Alguns chegavam a comentar, com aquele tom murmurante das cidades pequenas, que talvez eu tivesse planejado tudo desde o início, que talvez as caixas enterradas no quintal não fossem apenas invenções, mas armadilhas calculadas para enlouquecer meus filhos. Eu nunca confirmei, nunca neguei. Aprendi que o silêncio às vezes fala mais do que 1000 explicações. E quanto mais silêncio eu mantinha, mais o mistério crescia, mais a lenda se fortalecia. Quanto a mim, a doença já não era mais o centro de meus pensamentos. Eu sabia que o corpo estava cansado, que a cada manhã me levantava mais lentamente, que o coração batia com esforço. Mas já não havia desespero. A vida, afinal, não se mede pelo tempo que ela dura, mas pelo que fazemos dela. E eu tinha feito o suficiente. Construí, trabalhei, amei, fui traído, e no fim, vi a justiça se cumprir de forma mais completa do que poderia ter imaginado. Não precisei levantar a mão contra meus filhos, não precisei me rebaixar a gritos ou súplicas. Apenas soltei uma frase no momento certo e deixei que o próprio peso de suas escolhas os esmagasse.
Meus filhos, esses, já não eram mais família. Viviam isolados, cada um em sua própria amargura. O mais novo desapareceu em meio a dívidas e noites mal dormidas, sem jamais conseguir se livrar da imagem de mim, dizendo que eles haviam vendido apressadamente o que valia muito mais. Minha filha carregava nos olhos uma tristeza permanente, um arrependimento que já não adiantava mais nada. E o mais velho, aquele que sempre quis ser o racional, tornou-se um homem de olhar vazio, incapaz de sustentar a própria imagem. Nenhum deles teve coragem de se aproximar de novo como filhos. Restou apenas o silêncio, e nesse silêncio percebi que, no fundo, haviam entendido. Não se trata de herança, mas de dignidade, e essa eles perderam para sempre. No meu testamento, redigido com calma e clareza, deixei estabelecido que nada do que conquistei seria destinado a eles. Preferi direcionar o que restava para instituições locais, para crianças que talvez um dia valorizem o que significa esforço, ou para vizinhos que me estenderam a mão quando eu estava no hospital. Fiz questão de deixar registrado que a terra não deveria voltar às mãos de quem a desprezou. Assim, garanti que a última página da minha história não fosse manchada pela ganância de quem só soube transformar amor em moeda. Hoje, quando me deito e sinto o corpo pesado, penso em tudo o que passou. Recordo-me da juventude, da força, das madrugadas frias em que eu caminhava pelo campo com a enxada no ombro. Recordo-me das mãos da minha esposa, firmes e ao mesmo tempo carinhosas, segurando as minhas enquanto os filhos corriam ao redor. Recordo-me das tempestades que quase destruíram a lavoura e das colheitas fartas que nos encheram de orgulho. Recordo-me até dos dias mais difíceis, porque foram eles que me ensinaram a suportar. E ao olhar para trás, não sinto amargura. Sinto apenas a certeza de que não fui derrotado. Se a vida quis que a traição viesse de onde menos esperei, ela também me deu a oportunidade de mostrar que até mesmo um velho doente pode ser mais forte do que 3 filhos tomados pela pressa e pela ganância. A fazenda, no fim, não está mais em meu nome, mas também não pertence a eles. O quintal, com seus segredos enterrados, não é apenas um pedaço de terra revirado por covas, mas o símbolo da lição que deixo para trás. Quem constrói sobre ganância, cava a própria ruína, e quem tenta se livrar do pai antes da hora, jamais encontrará paz. Assim termino minha história, não como um derrotado, mas como alguém que viu o ciclo se fechar de forma completa. Meus filhos acreditaram que podiam me descartar como se eu fosse uma ferramenta velha, mas descobriram que um homem não se mede pela fraqueza do corpo, e sim pela força de sua memória e daquilo que guarda em silêncio. A herança que deixo não são terras nem riquezas, mas a certeza de que dignidade não pode ser vendida, e que o tempo, mais cedo ou mais tarde, faz justiça, até mesmo quando todos acreditam que ela nunca virá. E se algum dia alguém caminhar por aquele quintal e perguntar o que realmente estava enterrado ali, deixarei que o vento responda. Porque a verdadeira resposta não está na terra, mas na vida que cada um escolheu cavar para si mesmo.